tem ninguém para chamar sua atenção. Não tem ninguém para te exaltar. E o que acontece? Você está sozinho nessa. Não tem ninguém aliançado. E se você não tem ninguém aliançado, você não é transparente com ninguém, porque você não confia em ninguém. Amém, meu irmão? Amém. Misericórdia. Você tem que ter alguém que você confia. Você tem que ter alguém que você conta as suas fraquezas. Para que aquela pessoa que é aliançada com você te ajude a você não cair em pecado. Irmão, nós precisamos uns dos outros. Olha, para a pessoa que está falando que eu preciso de você. Eu preciso de você. E falar isso, irmão, eu preciso de você. Entende? Então, se você não tiver ninguém do seu lado para poder te proteger espiritualmente, para colocar uma capa sobre você morre espiritualmente. Entende? Então, você precisa falar. Então, presta atenção. E se você passa por esses problemas, não tem ninguém para poder te proteger e te ajudar, você acaba morrendo. Olha só, a capa que representa que Jonas resolveu e cumpriu Davi. Então, independente se Davi fosse cair, ou se fosse reduzido pelo mundo, mas Davi ali falou assim, presta atenção, eu estou aqui para te proteger, estou aqui para encobrir você. Mas só que esse encobrir a pessoa não está dizendo que se a pessoa errou, nós vamos encobrir ela e deixar coberta a pena, cobrir o pecado, ou seja, ser cúmplice dele. Não é isso que eu estou ensinando, não é isso que eu estou falando. Você vai cumprir para ninguém ver a exposição do pecado dele, mas também você não vai deixar de exortá-lo. Você exorta, você vai lá e fala, isso é errado. Isso é errado. Você tem que voltar para os caminhos de Deus. Deus tem uma promessa para a sua vida e você não pode ficar nesse caminho de pecado. Oi. Não pode ficar na situação de pecado. Quando você diga amém. Amém. Mas ao mesmo tempo que ele exortou, que ele brigou, que ele falou que isso é errado, ele vai lá e encobre. Por que ele encobre? Para que os outros não venham ver o erro dele. Porque não interessa para ninguém ficar vendo os erros de todo mundo. O melhor que ele aliançado, ele vai lá e exorta, mas também ele encobre. Entende? Como é que eu vou encobrir a pessoa? Não deixa ninguém falar mal dela. Por mais que ele esteja errado, defende. Mas você chega lá e fala, você está errado. Aleluia. Aleluia. É assim que faz. Você não vai sair fofocando e aumentando o negócio, não. O irmão vai lá e errou, né? Aí você chega e fala para um, aí depois fala para o outro, depois a igreja toda está olhando para aquele monte de olho torto. O que acontece isso em muitos lugares? Pode ser assim, meus irmãos. Tem que ser igual ao João. Você exorta, você fala que está errado, volta para o seu caminho, para o seu lugar, mas ao mesmo tempo você encobre, você protege, para ninguém ficar vendo. Você vai lá e briga, a pessoa até volta para o caminho, porque é aliançado com você. Entende? Você precisa de ter uma pessoa aliançada com alguém, meu querido. Se você hoje não tem aliança com ninguém aqui da igreja, procure alguém e faça essa aliança. Faça aliança, assim como você tem aliança com Deus, você precisa dos irmãos para sobreviver espiritualmente. Oi. Precisa dos irmãos. Precisa de irmãos aliançados. Nós queremos ter uma igreja aliançada. Às vezes é complicado fazer aliança com todo mundo fazer aliança comigo. Mas tem a célula, que é de menor número. Nós estamos aqui representando, e temos líderes aqui representando 8 células. 8 células, 4 de jovens e 4 de casais. Faça aliança lá com a sua célula. Né? Hoje eu vou fazer isso aqui, né? Com os líderes também, hoje no final do curso. O líder vai poder fazer essa aliança com os irmãos da célula. E que você possa falar com os irmãos assim. A ponto de mãe ir lá na sua casa fazer um mangulão. Aleluia. De você ir para sua casa fazer um pudim. Glória a Deus. Entende? Assim, sem combinar. Não, eu vou na casa do seu amor, eu vou visitar ele. Vai lá e visita, porque se aliançar, você tem liberdade, você tem intimidade. É isso que nós queremos, né? Que a igreja seja. Dessa forma.